Olá, eu sou o João Vachelk e vamos para a segunda parte da nossa aula sobre grupos e identidade social. A gente já trabalhou um pouquinho com as definições de grupo, as características do conceito de grupo e como que se introduziu, se caracterizou inicialmente o estudo dos grupos na psicologia social e abordamos brevemente também a contribuição específica de um psicólogo social super importante, o Kurt Lewin. Agora, nós vamos trabalhar com duas teorias e duas pesquisas clássicas, digamos assim, voltadas para a questão do efeito da diferenciação grupal, né? O que seria a diferenciação grupal? Tem um fenômeno que foi bastante identificado já no início do século XX, já, né? Provavelmente antes, mas é associado ao autor Summer, que diz respeito à questão do etnocentrismo, ou seja, a tendência que nós temos a considerar, avaliar mais positivamente o grupo a que nós pertencemos do que um outro grupo presente no nosso contexto, no nosso convívio. Então, por exemplo, eu sou um torcedor do Clube Atlético Paranaense, eu tenho uma tendência a considerar que os torcedores do Atlético são maneiros, pessoas competentes, legais, que eu não avalio tão favoravelmente, digamos assim, torcedores do Coritiba Futebol Clube. Ok? Então, essa questão do favoritismo do grupo próprio já caracteriza o etnocentrismo, né, que está muito voltado para culturas em contatos diferentes. As pessoas tendem a achar que a sua cultura, o seu país, o seu povo, ele é superior, né, ele é melhor que outros. Não em todas as ocasiões, né, mas em graus assim mais ou menos equiparados, né. Muitas vezes, se a gente vai abordar um pouquinho mais no final da aula, a gente vê que tem teorias em que o grupo, quando é muito claro uma dominação, né? Quando eu pertenço a um grupo dominado, digamos assim, a gente tende a valorizar mais o outro grupo, ok? Mas, mais ou menos em grupos em competição, ou grupos mais ou menos equiparáveis em termos de status, tendemos a considerar o nosso grupo de maneira mais favorável, mais positiva, ou seja, como algo melhor, mais especial que o outgroup, né? Que o outro grupo, então o grupo externo. Então aqui é um termo que às vezes a gente pode utilizar, né? Quando eu falo do grupo próprio, eu posso chamar isso de endogrupo ou in-group, né? Do inglês. E o grupo, né, nesse contexto intergrupal que está em relação, o grupo ao qual eu não pertenço é o exogrupo ou outgroup, grupo externo, tá? Então a gente já viu em aulas anteriores sobre o preconceito que havia uma série de teorias, né, voltadas para essa relação entre grupos, né? E as hipóteses iniciais, por exemplo, a teoria da frustração e agressão, que entendia que algumas hipóteses voltadas para o estudo da personalidade, né, das pessoas que tinham esse comportamento de desfavorecimento, de rejeição do outro grupo e favorecimento do grupo próprio. Nós tivemos algumas teorias como a frustração e agressão de Hovland, de Dollar, de colaboradores, em que se trabalhava com um grupo que se vê frustrado e desloca essa agressividade da frustração para um outro grupo, geralmente mais fraco no contexto social, alguma minoria, que vira uma espécie de bode expiatório e paga o pato. Eu trabalhei com exemplos voltados para a questão do antissemitismo, também linchamentos de escravos no sul dos Estados Unidos, né? Também tem a teoria da personalidade autoritária, que entende que a pessoa que é preconceituosa, que rejeita outros grupos, isso seria decorrente de um processo de socialização, de pais autoritários, que inculcariam uma espécie de visão 880 do mundo, em que a pessoa acaba entendendo que ela teria um jeito correto de viver a vida, e quem está fora disso aí teria menos valor. Então são teorias que são marcadas por uma psicologização, né? Ou seja, por uma explicação das relações entre grupos a partir de processos do indivíduo, processos psicológicos, tá? Isso é questionável, né? Porque na verdade eu estou usando princípios de uma ciência, princípios que se mostram válidos em alguma área acadêmica voltada para o indivíduo, e eu estou generalizando isso meio do nada, assim, meio de maneira talvez não tão justificada, que esses processos que dizem respeito à psique individual, eles vão também estar atuando e vão estar explicando um processo de um nível de agregação, de um nível diferente, um fenomênico diferente, que é o nível grupal, o nível social,
Então, os grupos vão se comportar da mesma maneira que os indivíduos, são uma espécie de individuões, assim, uma coisa desse tipo? Possivelmente não, né? Porque são fenômenos de outra natureza, implicam outros tipos de relação. Então, esse tipo de teoria, que olha só para o indivíduo, pode gera críticas em termos de um reducionismo da realidade grupal, social, coletiva a processos individuais psicológicos. Tá? Eu tenho outras teorias que surgem depois, que estão mais voltadas para entender o modo como as pessoas avaliam integrantes dos seus grupos e de outros grupos a partir das relações dos grupos entre si no mundo. Tá? Então, talvez elas se mostram como alternativas talvez mais interessantes. E uma dessas teorias que vai lidar com esse fenômeno da diferenciação grupal é a teoria realista do conflito intergrupal, do Campbell, que ela diz o seguinte: olha, a maneira com que eu vou entender que eu vou avaliar, que eu vou conceber as pessoas dos grupos, elas vão estar, ou seja, as atitudes intergrupais, né, as disposições, as avaliações que eu vou ter sobre as pessoas de outros grupos, elas vão ser um reflexo da compatibilidade real ou imaginada dos objetivos dos grupos envolvidos, tá? Ou seja, os interesses do meu grupo que vão em relação a pessoas de outros grupos envolvidas numa relação entre grupos que vão determinar o modo como eu vou pensar sobre o meu grupo e sobre o outro grupo. Então, quando eu tenho grupos que têm os mesmos interesses, os mesmos objetivos no mundo, têm recursos para todo mundo, eles vão se beneficiar de agir em conjunto. Isso vai se refletir em atitudes cooperativas, tá? Aspectos como relações de amizade, tolerância, respeito. Quando eu tenho grupos que têm interesses objetivos, mas não têm recursos, não tem para todo mundo, isso vai estar refletido, vai gerar uma espécie de competição entre os grupos e vai estar refletido em atitudes negativas, como hostilidade, desprezo, e também quando tem grupos com objetivos completamente divergentes, convivendo, mesma coisa, atitudes negativas, hostilidade, desprezo, preconceito e assim por diante. Ou seja, o fenômeno psicológico aqui, como eu penso sobre o grupo, como eu penso sobre o integrante desse grupo, ele vai ser explicado pela relação existente entre os grupos no contexto social, né? Então é o contrário. Então, em vez de eu ficar olhando mais assim para o indivíduo submetido a pressões, a pulsões, a motivações que são negadas, ou então um indivíduo que forma uma certa personalidade, eu estou olhando para as relações que os grupos têm no contexto social e isso explicaria como o indivíduo vai se posicionar. Tá? Então essa é a teoria realista do conflito intergrupal do Campbell. E em psicologia social teve um estudo muito importante que meio que demonstra sim, a aplicação dessa teoria, que é do Muzafer Sherif, que é o estudo da Caverna dos Ladrões, uma colônia de férias, Robbers Cave, de 66. Foi uma série de estudos realizados nos anos 50 e 60. Como é que foi o negócio? O Sherif chegou, criou um experimento na forma de uma colônia de férias para pré-adolescentes dos Estados Unidos, acho que eram 24, um dos estudos ali, 24 rapazes, mais ou menos uns 12 anos de idade, tá? Então a ideia dele é que ele iria pegar esses meninos aí, dividir em grupos, fazer tipo uma gincana, né? Na colônia de férias, no decorrer dos dias. Ele iria observar esses grupos, observar o desenvolvimento da coesão de cada grupo, criar uma situação de rivalidade entre eles e verificar como que eles lidavam com isso e como que ele poderia posteriormente reduzir uma eventual hostilidade. Tá? Então o estudo teve várias fases. Na primeira fase, o Sherif deixou a molecada lá brincando sozinha e tal. Ele fez observações de 3 a 5 dias ali para verificar quais eram as amizades que se estruturavam espontaneamente, ver quem era amigo de quem, etc. Ele fez isso aí também fez testagens físicas, testagens psicológicas, para
ele garantia que ele poderia ter depois grupos constituídos por pessoas que não tivessem mostrado uma afinidade anterior. Tá? Então, primeiro ele deixou o pessoal se comportar espontaneamente, se acostumar com a situação. E aí depois ele formou 2 grupos da gincana dele, que era o grupo dos crocodilos, o grupo das águias. E esses grupos eles eram equilibrados em termos de características dos participantes físicas e psicológicas, eram pessoas que eram meninos lá que não tinham mostrado uma afinidade, uma amizade especial por algum integrante do próprio grupo ali. Ele dividiu direitinho para evitar que os amigos não ficassem no mesmo grupo. Porque a ideia dele era criar as relações nos grupos sem uma influência anterior. Tá? Aí ele criou uma série de tarefas para favorecer a coesão, uma identificação com o grupo, de cada um desses grupos, coisas como montar a cabana de árvore, fazer refeição juntos, buscar água, né? E aí ele avaliava o pessoal e verificava como que eles avaliavam a si mesmo, a outras pessoas. Nesse primeiro momento, ele observou que as pessoas tinham avaliações positivas, tanto das crianças que faziam parte do seu grupo, dos crocodilos, digamos assim, quanto dos águias e vice-versa. Num terceiro momento, na fase 3, aí ele criou a gincana em si. Antes era só uma divisão entre grupos e tal, e vamos criar uma identidade, vamos fazer um grito de guerra, umas coisas assim. Mas na terceira fase, ele introduziu a tensão entre os grupos, ou seja, atividades competitivas, torneios com recompensa para quem ganha, frustração para quem perde, né? E o que ele imaginava é que os membros de cada grupo, nesse momento, desenvolveriam fortemente a questão do favoritismo intragrupal, uma atitude positiva a respeito de integrantes do seu grupo, negativa a respeito de integrantes do outro grupo. E ele achava que mesmo sem competições, sem ausência, isso aí se manteria. O que ele observou depois desse conflito? O grupo ficou mais coeso com a competição, né, com essa rivalidade. As pessoas passaram a perceber de uma maneira errônea as qualidades, as motivações dos membros do outgroup, começaram a ter uma espécie de um preconceito a respeito dos membros da outra equipe e claramente favoritismo intragrupal e rejeição do grupo externo. Então, se no primeiro momento eles tinham avaliações parecidas a respeito de integrantes do seu grupo e do outro, depois que o conflito se instala, as crianças tenderam a ver a si mesmos de maneira mais positiva, nós crocodilos somos o bicho, e passaram a ver os outros, por exemplo, os águias, de uma maneira mais negativa. Isso acontece nos 2 grupos. Tá? Então o Sheriff conseguiu mostrar que, olha, o fato de eu ter, de acordo com a teoria realista ali, de eu ter uma incompatibilidade entre os objetivos de grupos, e eu tenho grupos convivendo, isso gera uma tensão, gera atitudes correspondentes a essa incompatibilidade relativas ao grupo próprio e ao grupo externo. Tá? Então o chefe conseguiu criar a guerra ali. Aí ele pensou, beleza, agora eu fiz a bagunça, vamos deixar agora todo mundo tranquilo, né, cara, são meninos e tal. Então ele tentou botar o pessoal a fazer atividades não competitivas, os grupos em conjunto, vamos ver um filminho junto, vamos comer uma pipoca, vamos preparar uma festinha aqui na nossa colônia de férias, de maneira que ele achou assim, não, tudo bem, eles estavam cada um na sua, sem conviver, só competindo, vamos botar o pessoal ali para fazer coisas junto, isso aí de certo vai melhorar as coisas, tá? Mas não, permaneceram hostilidade, continuaram se xingando, né? Resistiram a fazer coisas com outro grupo, mantiveram estereótipos negativos relativos ao outro grupo. O que funcionou? Numa fase posterior, o Sheriff bolou algumas atividades que fariam com que um grupo efetivamente dependesse do outro para cumprir objetivos, né? Então ele inventou lá, fez um negócio meio... ele fez de conta que estava faltando água no acampamento, então precisava de que todos os grupos convivessem, cooperassem, se dividissem para esquadrinhar a região e verificar se tinha outras fontes de água. Um grupo sozinho não ia conseguir fazer isso de maneira eficiente. Aí teve também uma tarefa que eles tiveram que desatolar uma caminhonete que tinha mantimentos para eles. Sem a cooperação de todos os membros não seria possível mover essa caminhonete.
E aí a coisa melhorou. Aí quando os grupos se viram em situações, as duas equipes ali, Crocodilos e Águias, se viram em situações que eles só conseguiriam superar caso as duas equipes trabalhassem de maneira unida, né? Quando eles conseguiram criar uma espécie de identidade super ordenada, objetivos superiores que abrangessem a todos, aí sim, atenuou esse favoritismo intragrupal e reduziram-se os insultos, características negativas e reduziu-se também a desvalorização do grupo externo. Tá? E isso aí lembra um pouco até a questão da hipótese do contato do Allport, que a gente trabalhou na aula sobre preconceito. Para reduzir o preconceito, não basta estar junto, não basta conviver, né? Pelo menos na questão do conhecimento errôneo, né? Que é isso que a hipótese ela se referia. É preciso também eu ter um convívio mais rico, eu ter uma atividade, uma identidade que se sobrepõe a algo em comum, eu ter uma experiência em que eu perceba a necessidade, a importância de trabalhar, de agir junto com o outro. Aqui com o Sheriff, a mesma coisa, né? Ou seja, ele pegou uma situação que ele tinha objetivos incompatíveis e ele introduziu uma outra no final em que os interesses do grupo eles conversavam entre si. Um grupo precisava do outro. Então esse estudo do Sheriff ele mostra um pouco a importância da consideração das relações reais, objetivas entre os grupos para entender como as pessoas elas vão avaliar, vão pensar sobre os outros e sobre si mesmas em termos dos grupos a que cada um pertence. Então a gente pensaria o seguinte, então beleza, a coisa não é tão terrível assim, né? Porque eu preciso estabelecer relações de cooperação entre os grupos para ter uma visão mais legal e talvez evitar a competição, etc. Mas agora a gente vai ver que essa questão da competição ela não é necessária. Tá? A gente vai trabalhar com as pesquisas sobre o Tafel e ele vai demonstrar que só o fato de eu considerar que eu pertenço a um certo grupo e a outra pessoa pertence a um outro, isso já vai gerar um favoritismo intragrupal. Tá? Então essa aí é a teoria da identidade social, né? A questão de identidade ela sempre diz respeito a uma questão de semelhança, identidade diz respeito à semelhança. A gente tem muitas pesquisas mais voltadas para até a psicologia social crítica, que trabalha com a identidade mais voltada para a subjetividade, e aí diz respeito às particularidades da pessoa, né, em relação ao grupo, né? Então, a semelhança a si mesmo diferente do grupo, mas temos aqui o que nos interessa, que é a nossa semelhança, a nossa posição, a nossa relação com uma categoria, com um grupo, e como isso se contrasta em relação a outros grupos, né? Então, semelhança em relação ao in-group, ao grupo próprio, e diferença em relação ao out-group. E para a teoria da identidade social, isso que, aqui a gente avança nessa questão do nível posicional intergrupal. As pessoas estão interagindo, estão vivendo a vida, trocando ideia com as outras, fazendo coisas que podem envolver ou não as outras, mas sempre que uma pessoa, em algumas situações, digamos assim, nós vamos interagir com os outros como pessoas indiferenciadas ou como membros de uma nossa comunidade, do nosso grupo, e aí a identidade social não é tão importante. Mas sempre que uma pessoa vai interagir com outra ou outras de algum outro grupo, e o que é importante é o grupo a que cada um pertence, ou seja, cada pessoa vai interagir em termos de sua identificação grupal, aí eu vou ter relações intergrupais agindo ali. Então, eu trocando uma ideia com o Zezinho ali, sou o Zezinho, nós estamos, sei lá, trocando uma ideia no boteco, coisa assim, aí a relação intergrupal não aparece tanto. Podem ser amigos, conhecidos, que seja. Mas se eu estou lá com uma camisa do Atlético Paranaense, o Zezinho com uma camisa do Coritiba, ou do Corinthians, ou de quem for, talvez o nosso papo, a nossa relação, ela não seja tão determinada por ser eu, João, falando com o Zezinho, mas vai ser mais uma relação entre o torcedor do Atlético falando com o torcedor de outro time, especialmente se o assunto for futebol. Tá? Então, nesse caso, o que vai explicar o tipo de comportamento, as ações, o tipo de avaliação que cada um vai ter, vão ser muito mais as relações entre os grupos
do que, as relações interpessoais. Um outro exemplo, né? Nós temos as pessoas discutindo sobre política, né? Então a questão da pandemia, tem pessoas favoráveis, pessoas contrárias ao isolamento social. Isso aí está associado a certas posições políticas. Então muitas vezes a gente vai interpretar algum tipo de argumento, dependendo da pessoa, que fez muito mais como expressando alguma posição, essa pessoa ela é de esquerda ou ela é de direita, se ela é favorável a isso ou aquilo, muito mais em termos das relações dessas posições políticas do que entre o fato de ser o João e ser o Zezinho falando. Ou então, algum tipo de perspectiva, alguma discussão sobre saúde mental. Talvez os psicólogos tenham uma visão diferente dos médicos, voltados para a questão da terapia, para o uso de fármacos, que seja. Tá? Mas nesses casos, não interessa tanto que é uma pessoa falando com outra. Se eu olhar só para os indivíduos, eu não vou entender. Para entender os argumentos, para entender o que cada um quer dizer, para entender as implicações, eu preciso estar olhando para as relações entre os grupos, o interesse de cada grupo voltado para aquela situação, etc. Tá? Ou outros exemplos, né? Possibilidades, concepções sobre como deve ser a economia de um país, qual deve ser o papel de governo associado a pessoas que dão maior importância ao papel do Estado, outras dão maior importância a um mercado livre, a liberdade de mercado, ou seja, são discussões, são comportamentos, eu estou olhando ali, são pessoas que estão falando, são indivíduos, mas para entender o que está acontecendo, eu tenho que olhar para os grupos que esses indivíduos representam, os grupos em que esses indivíduos estão inseridos, são as relações intergrupais que vão estar agindo ali. Por isso que é bacana essa teoria, essa perspectiva, ele mostra como ele expande, né? Ele mostra um campo essencial da experiência humana, o fato de pertencerem a grupos e como pertencer a certos grupos interfere no nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de agir. Tá? E aí quem desenvolveu a teoria, a perspectiva da identidade social, foi fortemente a Escola de Bristol, né, na Inglaterra. Tajfel, Turner, Michael Hogg, Rupert Brown. Então são pessoas que estudaram ali junto com o Tajfel. O Tajfel foi o grande nome, né, o pioneiro nessa teoria, e depois se espalharam. Alguns ficaram na Inglaterra, outros se espalharam pelo mundo. Acho que o Turner foi para a Austrália. Né? No caso, a minha orientadora de iniciação científica, Clélia Nascimento Schuse, ela estudou com o Tajfel, então tem uma boa formação. Eu tive alguma influência dessa teoria na minha formação, porque a Clélia dava muita importância para isso. E o que seria a identidade social? Seria aquela conexão associada ao conhecimento da pertença a um grupo social e o significado emocional e avaliativo dessa pertença. Então, a minha identidade social, em termos de ser um catarinense, é eu saber que eu sou catarinense, é a relação afetiva, o significado que eu tenho pelo fato de ser catarinense. Tá? Ela vai ter processos-chave como a categorização social, identificação social e comparação social. Então, eles acontecem em sequência. Então, no primeiro momento, no decorrer do dia a dia, categorização social. Eu entendo que uma certa situação envolve uma pessoa de outro grupo, tá? E se eu tenho uma pessoa, ou de um grupo qualquer, a categorização social, ela implica, num segundo momento, a minha relação, o meu conhecimento com relação a esse grupo que está sendo envolvido e o grupo a que eu pertenço, que é a identificação social. Então, eu estou andando na rua, vejo um torcedor lá do Coritiba, categorização social. Eu sei que eu não sou torcedor do Coritiba, eu torço para o Atlético Paranaense, aí tem a identificação social. Então, eu vejo, não, esse cara aí é de um outro grupo. E o tempo todo, a gente compara, a gente avalia o nosso grupo em relação ao grupo dos outros e vice-versa. A comparação social diz respeito a uma teoria do Festinger, em que as pessoas, em períodos de incerteza, elas tentam julgar as suas crenças com base no que outras pessoas, elas buscam comparar o que elas pensam com base no que os outros pensam também. No caso dos grupos aqui é um pouquinho diferente. As pessoas elas tentam julgar o seu grupo e julgar o grupo do outro. Mas na medida em que eu pertenço a um grupo, o meu grupo ele vai ter um julgamento favorável nessa comparação social. Né? Por quê? Porque se entende que a identidade, a identificação com um certo grupo vai estar fortemente relacionada à autoestima do indivíduo. Então a maneira de a gente proteger a nossa autoestima
é julgar favoravelmente o nosso grupo e desvalorizar um pouco ou muito o outgroup, o grupo externo. Então, primeiro, qualquer situação que envolva relações intergrupos, eu categorizo, eu identifico os grupos que estão envolvidos, não necessariamente isso aí vai ser super consciente, tá? No segundo momento, eu me posiciono em termos de qual é o grupo a que eu pertenço, identificação social, e aí eu tenho avaliações, comportamentos compatíveis com uma avaliação mais positiva do meu grupo, mais negativa do outro grupo, tá? E aí tem um aspecto interessante que a categorização social, ela é diferente da categorização de objetos não sociais. A gente já trabalhou com categorização na aula de cognição social. O que a gente observou? Olha, colocar uma coisa em categorias, categorizar qualquer coisa é classificar. E na medida que eu classifico, eu considero que os elementos de uma categoria, eles são mais parecidos entre si e são mais distantes, mais diferentes dos membros de outras categorias. E isso envolve também uma série de características valorativas, tá? Então, Tashel, por exemplo, ele trabalhou com moedas. Então, eu pego lá 10 moedas. Algumas dessas moedas, elas têm, né, as moedas classificadas em termos de menor moeda e maior moeda. E a gente sabe que o valor das moedas, ele tem uma relação, geralmente, com o tamanho das moedas. Então, sei lá, a moeda lá de R$1, agora já mudou um pouco isso aí, né? Umas moedas saíram de circulação, mas vamos trabalhar assim. Uma moeda de 1 centavo, pequenininha, 5, um pouquinho maior, 10, 15, 10, 25 vai aumentando, 50 é maior, R$1 é maior, tá? Então a gente sabe que tem uma relação entre o valor como uma característica e o tamanho da moeda. Mas no momento em que eu separo, digamos assim, eu pego essas moedas aí e eu separo elas em moedas grandes e moedas pequenas, eu boto uma caracterização binária. Vamos lá, eu boto a moeda de 1, de 5, de 10 como pequenas, de 25, 50 e de 1 como grandes, né? Aliás, baixo valor e alto valor. No momento que eu separo em baixo valor e alto valor, e eu peço para as pessoas estimarem o tamanho dessas moedas, o diâmetro e tal, as pessoas elas tendem a apresentar, a estimar o tamanho das moedas menores como sendo mais próximas entre si e a radicalizar, a exacerbar a diferença desse tamanho de moedas em relação às moedas de maior valor. Então se considera que as moedas de maior valor são maiores do que elas realmente são e as moedas de menor valor são menores do que elas são, de maneira a acentuar as diferenças entre as categorias e acentuar também a homogeneidade entre cada grupo. Então as pessoas, dentro de cada grupo, então as pessoas simplificam. Isso aí é o processo de categorização, da simplificação, o modo que a gente tem para lidar com a informação no mundo, tá? E o Tashel fez esse experimento com as moedas. Mas quando ele trabalhou, então você pensou, não, beleza, a lei da percepção e tal. Mas quando ele trabalhou com a categorização das pessoas em grupos sociais, ele viu que a coisa é diferente. Aí que ele viu a questão do favoritismo. Ele fez um estudo com estudantes canadenses que tinham que categorizar imagens, perfis e tal de estudantes canadenses, caucasianos como eles, etc. E de estudantes indianos, pessoas indianas, tá? E aí tinha uma série de traços típicos, questão da pele, questão de constituição do nariz, algum traço fenotípico que eles trabalhavam. E o Tashel chegou e falou o seguinte, vamos ver se no final, quando a pessoa separar as pessoas entre canadenses e indianos, o que ele esperava era que se considerassem os canadenses mais próximos entre si, os indianos mais próximos entre si, e maiores diferenças entre as categorias. No entanto, não. O que ele observou é que se considerou a categoria dos estudantes canadenses que estavam julgando outros canadenses, caucasianos e indianos. O que ele observou é que existe uma superestimação da homogeneidade dos indianos entre si, que gera uma maior distância com os canadenses, mas os canadenses não. Os canadenses foram, as variações presentes nos estímulos apresentados, elas foram mantidas. Do mesmo modo, se apresentou uma avaliação positiva dos canadenses, mais positiva em relação aos indianos. Então ele observou o seguinte, caramba, o processo de categorização social ele é diferente. No momento que eu tenho um grupo que a pessoa pode de que a pessoa pode fazer parte, envolvido na avaliação que essa pessoa faz, ela não vai trabalhar, ela não vai agir, não vai categorizar da mesma maneira como ela iria categorizar objetos, por exemplo.
tá? Por quê? Porque ela pertence a um desses grupos e isso implica autoestima, isso tem uma motivação para julgar as coisas diferentes. Então ele pensou o seguinte, olha, se a categorização social, só o fato da pessoa saber que está julgando o grupo próprio ali, isso levava à valorização da categoria que ela pertence, do grupo a que ela pertence, em detrimento de outra, será que só essa categorização poderia desencadear o favoritismo intergrupal? E aí a gente já vê que, se for isso, é bem mais algo que vem, que preenche bem menos condições que a compatibilidade real imaginada entre as atividades dos grupos, né? Que é as relações entre grupos, que é algo que o Sheriff mostrou. Só o fato de categorizar poderia ter um viés. Então ele criou um paradigma, um delineamento experimental próprio para avaliar quais as condições mínimas do efeito de categorização na discriminação entre grupos. Ele criou o que a gente chama de PGM, ou procedimento dos grupos mínimos. O que ele estava buscando? Uma situação social vazia, ou seja, não adianta eu comparar agora brancos e negros, torcedores do Atlético, torcedores do Coritiba, pessoal de esquerda, pessoal de direita, porque isso aí já tem toda uma história de relações anteriores, de sucessos, de fracassos, de dominantes, de dominados. Por exemplo, o torcedor do Atlético, é difícil eu ter uma situação social vazia comparando com o torcedor do Coritiba, porque o Atlético tem muito mais glórias que o Coxa, né? Que o time do Coritiba. Então seria uma comparação injusta, tá? Então ele queria uma situação social vazia, grupos que não interagissem também. Ele queria pegar assim, não, só o fato de categorizar, não quero conversar com o cara, correr o risco de não gostar do outro ou de gostar do outro, só sem interação, sem qualquer tipo de competição e sem valoração de status de grupo ou de grupo. Ou seja, não tem assim, ah não, esse grupo se deu bem, esse grupo se deu mal, esse grupo é bom, esse grupo é ruim. Cria só uma diferença em termos de assim, eu pertenço a um grupo e tem um outro grupo que eu estou interagindo que eu não pertenço, nessa situação que está envolvido, com o qual eu não interajo, mas que não é meu grupo. É só isso que ele queria. Então, como foi? Ele pegou adolescentes do sexo masculino, ele botou esses adolescentes numa sala de aula e fez uma tarefa lá mocosara dizendo o seguinte, olha, vocês vão avaliar uma série de quadros de arte, pinturas. Só que não eram pinturas figurativas, eram pinturas de artistas, de pintores voltados para a arte abstrata, aquela coisa ali que não tem muito uma referência, um código, especialmente para crianças, adolescentes, né? Não tem muito um código a respeito de é bonito, é feio, é bem feito, é mal feito, tá? Então, as crianças iriam observar uma série de transparências de slides e atribuir notas, digamos, 0 a 10, tá? Para cada um dos quadros. E os quadros seriam ou do Klee, aliás, seriam quadros do Klee e do Kandinsky, dois pintores famosos. Só que essas crianças nunca tinham visto, passado por qualquer componente curricular de história da arte, então não sabiam o que era do Klee, o que era do Kandinsky. E também as pinturas não vinham com nome, elas só vinham lá, se vocês forem, façam uma busca, qualquer coisa na internet, se vocês não conhecem, para ter uma ideia do quais seriam quadros do Klee, K-L-E-E, ou do Kandinsky, e para ver a arte abstrata, tá? E aí eles viam aquilo, gostavam mais de um, gostavam mais de outro, sei lá, pela cor ou pela forma, davam uma nota. Mas não sabiam quem que eles estavam avaliando, eles só sabiam que, por exemplo, para o slide 1 eu dei nota 8, para o slide 2 eu dei nota 5, e assim por diante. Aí depois chegava um cara, coletava ali todas as respostas dele, ficava um tempo numa sala dizendo que estava avaliando, fazendo as médias das notas deles, mas não era um negócio meio mocosado, e dizia para eles depois, ele voltava e dizia, olha, vocês foram divididos em grupos de pessoas que gostam mais do Klee e grupo de alunos que gostam mais do Kandinsky, conforme as notas que vocês deram para os quadros anônimos ali. Mas era mentira, na verdade eles foram distribuídos aleatoriamente entre os grupos, né? Mas eles pensavam que, não, eu sou um apreciador de Klee, ou então, eu sou um Kandinskiano, sei lá o que o cara vai pensar, tá? E aí, beleza, então eles só sabiam disso, eu gosto do Klee, eu gosto do Kandinsky, mas a gente vê assim, esse grupo aí não tem significado nenhum para eles, né? Não conheciam nada de história da arte, não tem status superior ou inferior qualquer associado a gostar do Klee ou gostar do Kandinsky. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Eu não sei qual amigo meu
gostou do CLI ou do Kandinsky, eu só tinha a informação minha, eu gosto de CLI ou eu gosto de Kandinsky. Então era isso, era uma situação bem próxima. Aliás, era exatamente a situação que o Tachel estava procurando, uma situação social vazia, só para ter categorização atuando ali. Aí, em pesquisas em outros países, no Brasil não, mas em outros países é muito comum a gente remunerar o participante de pesquisa com uma compensação pelo tempo dele. E nessa pesquisa aí, o que era o principal? Era essa parte aí. Chegava lá o pesquisador e dizia o seguinte: olha, vocês participaram dessa atividade, bacana, muito obrigado pelo tempo, pela colaboração. Eu vou retribuir vocês com um dinheirinho lá, né? Deviam ser uns centavos de libras, né? Mas aqui eu vou trabalhar como se fossem reais para simplificar um pouco, né? Mas o princípio é o mesmo. Só que aí é o seguinte, cada um de vocês vão ter uma ficha, e nessa ficha nós vamos ter várias colunas, em que cada coluna tem um valor superior e um valor inferior. O valor superior é quanto vocês mesmos vão receber. E o valor que está embaixo é quanto um colega, identificado por um número, vocês não sabem quem é, vai receber pelo mesmo experimento. Então eu tinha opções como, por exemplo, assim, eu recebo R$13, meu colega recebe R$3. Então beleza, um pouquinho para cada um. Mas eu também tinha uma outra coluna, que era, por exemplo, eu recebo R$8, aliás, eu recebo R$8 e o meu colega recebe R$3. Então, beleza, eu ganho pouco, mas é mais que o meu colega. Ou então eu posso ter algo do tipo, eu recebo R$18 e o meu colega recebe R$23. Então tinha ali um gradiente, né? Tinha várias, né? Se vocês forem observar ali no texto, a Ana Raquel e o Leôncio Camino, eles reproduzem uma matriz de exemplo, é aquilo ali, cada coluna, o participante de pesquisa deveria escolher uma coluna, contendo um valor para si e um valor para outra pessoa. Aí que está o X da questão, porque essa outra pessoa, eu só tinha um número, e a única informação além disso que eu tinha é se ela pertencia ao grupo do CLI ou ao grupo do Kandinsky. Então, na verdade, o que é interessante aqui? A única coisa que eu tenho para quem vai avaliar é saber se eu estou dando uma retribuição para mim e para uma pessoa do meu grupo ou do outro grupo. Então, se eu sou um cara que é do grupo CLI, eu só sei ali, eu vou dar uma nota para um cara, eu vou dar uma retribuição para mim e para um outro membro do grupo CLI, sei lá, o 27. Mas vamos dizer que eu seja... Mas eu também tenho uma outra matriz lá, que eu deveria ver em outro momento, que é quanto eu vou dar para mim e quanto eu vou dar para a pessoa, sei lá, 18, que é uma pessoa do grupo Kandinsky. Então aí eu vou ver o que acontece com o participante em termos de como que ele vai lidar com uma pessoa do outro grupo. E a matriz também não era barbada, né? Não tinha uma opção do tipo assim, eu vou dar 20 para mim e 5 para o outro. Isso aí então tá, é muito para mim, né? Vou querer mais para mim e pouco para o outro, sei lá. Mas eu tinha algumas opções que eram o seguinte, eu poderia escolher uma maximização dada ao próprio grupo, nos termos assim, eu posso dar 18 para mim e 23 para o outro. Então, em termos, se eu olhar quanto que eu posso ganhar, era o máximo que eu poderia ganhar, mas o outro vai ganhar mais. Eu posso, e essa opção também é a mesma opção em termos de, olha, considerando o total que todo mundo ganha, é a opção mais vantajosa. Então, todos ganham, mas o outro ganha um pouquinho mais. Quando eu vou lidar com alguém, eu também tenho opções de igualdade, 13 e 13, e eu tenho opções que eu ganho pouco também, mas eu favoreço o meu grupo, né? Então, 8 e 3, eu poderia estar ganhando 18, né? Se eu fosse na 18 e 23. Mas eu poderia escolher 8 para mim e garantir que o outro ganha menos. O que acontece? Quando eu vou... o que foi observado em termos de padrões frequentes? Quando a pessoa para quem eu vou atribuir uma recompensa pertence ao meu grupo, a escolha preferencial é pelas colunas ali equitativas. 13 para cada um. Talvez ali... ou então posso até dar um pouquinho mais para o cara e eu ganho também. 18 e 23. Tá? Ou seja, uma tendência
tratamento mais igualitário, o tratamento mais cooperativo, não me importa tanto, a pessoa do meu grupo. Mas quando a pessoa é do outro grupo, o que chama atenção é uma frequência elevada de respostas de favoritismo, ou seja, e essa resposta de favoritismo implicava ganhar muito pouco, só que o outro ganha menos ainda, tá? Então as pessoas, isso que é surreal, né? As pessoas preferem o autofavoritismo relativo, elas preferem ganhar mais que o outro, mesmo que isso seja muito pouco, de uma maneira significativa. Então, às vezes, em vez da pessoa, o pessoal tá todo mundo ali curtindo a vida boa, mas talvez eu tolerar que o outro esteja melhor, as pessoas preferem estar com a lama na cintura, desde que o outro esteja com a lama no pescoço. Então isso é muito ruim, né, para a humanidade, né? E assim não teve nenhuma competição, não tem nenhum significado, não tem nada. É uma situação muito leve, sem história entre os grupos. Isso já gerou uma tendência a favorecer o grupo próprio, né? Então esse foi só o fato de categorizar alguém como pertencendo ao meu grupo ou ao outro já é o suficiente para gerar o favoritismo intergrupal. Então a coisa é muito mais radical, digamos assim, muito mais primária, uma tendência muito mais nossa por esses estudos do que o que se imaginava em termos da teoria realista, tá? E quais são os pressupostos fundamentais da teoria da identidade social? O comportamento social ele vai se situar num contínuo que vai de comportamento totalmente interpessoal até totalmente intergrupal, né? Isso eu já comentei rapidamente, mas digamos ali, esses dois extremos são ideais, a coisa geralmente fica no meio, mais para um lado, mais para o outro, mas vamos dizer, eu posso ter dois indivíduos que num extremo são William e Fritz, dois indivíduos, vizinhos, companheiros de sala, que seja. O que está determinando como eles vão agir, o que eles pensam do outro no cotidiano, vai ser a experiência que eles têm em relação a outros, características que percebem de cada um como indivíduos. No outro extremo, eu posso ter William e Fritz como soldados na guerra, na Segunda Guerra. Soldados do exército norte-americano, soldados do exército nazista. William, americano, Fritz, nazista. Nesse caso, o comportamento, se eles encontram um ou outro no campo de batalha, o comportamento direcionado ao outro, em condições normais de guerra, vai ser a identificação de um soldado do exército inimigo. Não tem mais nada de individualidade, não tem mais nada de comportamento interpessoal. Eu tenho grupos em oposição. E as situações no dia a dia, em certos momentos, prevalece mais uma resposta entre indivíduos, em outros, uma resposta entre grupos. O preconceito é um desses tipos aí que está muito voltado para isso. Tá? Então, as pertenças de grupo vão ser primordiais, vão ser importantes, vão ser determinantes quando eu tenho uma situação intergrupal. Características pessoais, história pessoal, determinante. Quando eu tenho uma situação predominantemente interpessoal, características individuais, intergrupal, características grupais. Tá? E claro que tem situações que são meio que uma mescla, as situações são dinâmicas, no momento pode estar mais em ênfase em um aspecto, em outro momento o outro e assim por diante. A identidade social não é um ato, não é uma entidade, mas é um processo que ele ocorre no indivíduo, mas também diz respeito à situação do grupo, tá? Porque o indivíduo que a identidade ela muda o sujeito, facilita que ele incorpore normas e valores do grupo, mas ao mesmo tempo um sujeito que está bastante envolvido com o grupo, participa ativamente no grupo, isso modifica a situação do grupo em relação a outros grupos, a identidade do grupo, a construção da história grupal. Então tem essa dialética entre indivíduo e grupo. O grupo ele é formado, o indivíduo ele é formado, ele é influenciado pelo grupo, pela identidade, mas ele também faz parte do grupo, ele contribui para o grupo, tá? Mas às vezes, o que acontece quando a gente tem uma tendência de favoritismo intergrupal, mas o resultado da comparação social pode ser negativo também, né? Digamos que não dá para, a gente pode se iludir um pouco, mas se eu for comparar ali o Atlético Paranaense com o Barcelona, não tem como eu ter uma comparação social positiva, tá? O que acontece então nesses casos? Vai depender das crenças também a respeito de como está estruturada a sociedade, ou seja, a identidade social não corre num vazio social, mas num contexto de relações concretas
entre os grupos e do entendimento que as pessoas têm dessas relações. Então, digamos lá, estou comparando lá Atlético Paranaense e Barcelona, né? Eu tenho 3 estratégias: mobilidade social, mudança social e redefinição das bases de comparação social. Se você for pensar em termos de conquistas no futebol, dificilmente o Atlético Paranaense vai ser bem sucedido numa comparação com o Barcelona, pelo menos hoje, em 2020. Quem sabe daqui a alguns anos, né? Mas eu sempre posso tentar redefinir o que é importante para essa comparação social, né? Então eu posso dizer o seguinte: olha, em termos de títulos, talvez o Barcelona esteja melhor, mas a camisa do Atlético é mais bonita, né? Ou então o nosso estádio é diferente, que seja, tá? Então eu posso tentar buscar avaliar outras propriedades em que meu grupo esteja mais bem avaliado, tá? Ou que esteja uma comparação favorável. Em outros casos, eu posso ficar muito incomodado e não ter como fazer essa modificação. Eu posso ficar muito incomodado com o que está acontecendo. E vai depender, a minha relação com o meu grupo e com os outros grupos vai depender de se eu penso que a sociedade ela tem uma certa permeabilidade ou não, né? Se eu penso que não há consequências para mudar de grupo, se eu penso que é legítimo eu trocar de grupo, que as pessoas do outro grupo também iriam me aceitar se eu trocasse, eu posso simplesmente virar a casaca, tá? Então, aí eu tenho a questão da mobilidade. O indivíduo, ele se move sozinho, ele troca o grupo a que ele pertence, tá? Então, a gente observa isso muitas vezes em casos de pessoas que, sei lá, enriquecem, negam suas origens, ou então pessoas que vêm de uma classe social, aí tem sucesso profissional, sucesso econômico, aí passam a tentar se identificar com uma outra classe social, mas mesmo assim tem rejeição muitas vezes, né? A gente vê a questão dos novos ricos, por exemplo, né? Mas quando se percebe que é possível fazer essa troca, é possível trocar de grupo, isso não vai ter grandes consequências para mim, vai ser aceito, eu tenho a estratégia de mobilidade, que é uma estratégia individual. Em outros casos, se entende que não é possível fazer essa mudança, que isso não vai ser aceito, que a sociedade não permite a troca de grupos, que é uma característica essencial da pessoa, socialmente, que seja. E aí, no caso, não há caminho para o indivíduo, mas sim a única saída para redefinir a identidade social de modo positivo é a luta, uma mudança social coletiva, né? Então, no caso da militância, né, a questão da condição feminina, o feminismo, ele é um movimento voltado para modificar as condições do grupo das mulheres em comparação ao grupo dos homens. Então, se entende que não é uma questão de uma mobilidade social, né? A mulher, ela permanece nessa condição, então o jeito de melhorar a identidade social é buscando uma modificação coletiva. Questão racial também. Mas nós temos as duas estratégias, porque tem pessoas que entendem assim, vamos dizer a questão dos negros, né? A questão do preconceito racial. Os negros eles podem pensar, não, o único jeito é a gente lutar por igualdade entre os grupos raciais, vamos tentar modificar nossas condições como um grupo, a mudança social. Mas tem também aqueles casos de pessoas que buscam negar suas próprias origens, negar suas próprias características, e aí se passa por um processo de embranquecimento, tentam se identificar, se considerar ou menos negras ou morenas, brancas ou coisa assim. Isso aí é uma estratégia muitas vezes para tentar fugir de uma comparação social negativa e tentar ser aceito numa situação em que se percebe, de algum modo, que a mobilidade é possível. Então, essa questão ali, dei 2 exemplos aqui meio rapidão, mas que poderiam implicar diferenças na percepção dessas relações entre os grupos, dessa permeabilidade entre grupos, que mostra que depende um pouco de como a sociedade, não como ela é de fato, mas como que as pessoas entendem, como que as pessoas percebem essa permeabilidade, essas mudanças entre grupos, essas mudanças de identidade. Tá? É assim, esse modelo de Bristol, eu acho assim, essa pesquisa ela é genial, né? Essa teoria ela é genial, ela é muito elegante. É claro que vai ter críticas, né? Então, por exemplo, essa questão de, não, nós temos uma tendência ao favoritismo intergrupal. Tem autores que mostram que, assim, isso aí não é universal, isso depende de uma ideologia, de um conjunto de crenças,
voltado para o individualismo, para a importância da autoestima, do valor do indivíduo estar nessa comparação. Seria algo muito típico da sociedade ocidental, né, algo que o Billy comenta, essa necessidade que nós temos de uma identidade social positiva. Isso que estaria por trás como uma premissa que direcionaria essa tendência nossa, não seria algo da espécie, podemos dizer, tá? Por mais que tenha um valor adaptativo também, tá? O Wetherell, outro autor, ele mostra que, olha, na Polinésia, que é uma cultura, na cultura da Polinésia, que é uma cultura mais coletivista, não tem esse viés para o grupo próprio. As pessoas, elas tendem a ter escolhas mais coletivas, né? Então, a própria Breakwell, outra autora, diz que não posso simplesmente tomar, uma teoria completa não vai simplesmente tomar esse favorecimento como um pressuposto que está estabelecido, é a natureza do ser humano, mas deveria tentar explicar essa necessidade de uma distinção em relação ao outro, ao grupo externo, e não como algo universal, né? A gente vê que também não é sempre assim. Tem o pessoal de Genebra, o modelo da diferenciação categorial, acho que o capítulo da Lígia Manso trabalha com isso de maneira muito boa, recomendo a leitura para quem quiser conhecer esses detalhes, que mostram que essa questão do favorecimento, quando eu tenho diferença de poder entre os grupos, ela não acontece, né? Quando eu tenho grupos que são claramente dominantes ou dominados, eu tenho uma tendência do grupo dominante favorecer o seu grupo, mas o grupo dominado tende a favorecer o outro grupo, né? Então, por exemplo, pega lá o complexo de vira-lata do brasileiro, né? O brasileiro, ele não vai ter, talvez, relação ao futebol, mas está difícil, né, ultimamente, mas em relação ao futebol, alguma outra característica, mas se a gente considera o que o brasileiro pensa a respeito do povo, do país, da cultura, do valor, a dignidade como povo, a tendência, muitas vezes, é valorizar especialmente países desenvolvidos, valorizar o próprio brasileiro, valorizar outros países latino-americanos também. Então, quando eu tenho uma assimetria de poder muito evidente, países desenvolvidos e em desenvolvimento, né, ou subdesenvolvidos, o que a gente observa, na verdade, são as pessoas se alinhando com essas crenças compartilhadas, essas representações compartilhadas sobre a estrutura da sociedade, né? Então, tem uma pesquisa famosa do Doaz, Sinclair, Deschamps, pesquisas famosas, na verdade, envolvendo relações entre escolas de diferentes níveis de prestígio na Suíça, ou relações entre homens e mulheres, no caso, na sociedade é machista, né, cara? Então, os homens ficam como grupo dominante, as mulheres como grupo dominado, que sempre tem que matar cachorro a grito. Então, nesses casos, o que se observa? Uma tendência da pessoa do grupo dominante valorizar mais o próprio grupo e desvalorizar o outro, mas o contrário, o que acontece com o grupo dominado é basicamente acatar ou submeter-se e reconhecer um maior valor ou uma maior competência de pessoas do outro grupo, um grupo mais prestigiado, e desvalorizar a própria competência, tá? Também modifica-se a representação dos membros de cada grupo, enquanto as pessoas o Lorenzo Ciolli, também é uma pessoa que estudou muito isso aí, as pessoas de grupos dominantes tendem a representar os indivíduos do grupo a si mesmas como especiais, como indivíduos, e as pessoas do grupo dominado como indiferenciadas, ou seja, um grupo de coleção de indivíduos ou um grupo mais coletivo, como uma massa, como algo mais indiferenciado, enquanto que esse padrão também é reproduzido pelas pessoas de grupos dominados. O seu próprio grupo é indiferenciado e o outro é um grupo de celebridades, de pessoas especiais, notáveis, etc. Tá? Então, essa questão do poder entre os grupos, ela vai estar refletindo basicamente as relações, as percepções, as representações das hierarquias presentes na sociedade. Ou seja, já mostra que os resultados do favoritismo não são tão universais assim e vão estar regulados por uma lógica, por um sistema social, né? E também tem outras teorias, né? O Turner foi por um outro caminho. O Turner, que foi uma pessoa que estudou com o Tafel, contribuiu para a teoria do conflito intergrupal, mas ele já via a questão da identidade social do grupo como sendo uma estratégia que o indivíduo adota quando lhe é conveniente. Então, quando o grupo lhe permite
ter uma autoestima positiva, o que estaria por trás não é tanto assim o favoritismo do grupo, mas o favoritismo de si, do indivíduo. E o grupo acaba sendo um mecanismo para chegar a esse favoritismo. Quando o grupo não permite chegar a essa finalidade, não serve de um veículo dessa maneira, ele não se manifestaria do mesmo modo. Então, isso aí gerou a teoria da identidade social, a abordagem da identidade social, ela caminhou bastante. Esse capítulo básico que a gente utiliza, ele mostra mais o clássico, tá? Então, se for para continuar, a ideia mais aqui é mostrar a importância desse fenômeno, mostrar a pertinência dessas dimensões sociais, das relações intergrupais e como que elas contribuem para regular, para direcionar as avaliações psicológicas, o comportamento individual, tá? Mas são teorias que, obviamente, desde 1970, 1980, progrediram bastante, né? E não dá para a gente pensar que isso que eu estou apresentando aqui, que é mais a apresentação de um clássico, das concepções iniciais que orientaram essa perspectiva, que elas permanecem do mesmo modo, né? Então eu recomendo que quem se interessar, que estude isso de maneira mais aprofundada, que aqui é mais um panorama aos quais vocês não devem se limitar caso optem por prosseguir por essa área. Mas, do mesmo modo, eu acho que cumpre a finalidade de apresentar toda uma dimensão, toda uma série de conceitos que são essenciais para a psicologia social, na medida em que eles trabalham uma articulação muito interessante entre o psicológico e o social, o indivíduo e o grupo por meio dessa conexão, desse conhecimento, dessa relação com essas entre instâncias, que é a identidade social. Tá? Então, espero que tenha sido útil. Agradeço pela atenção e até a próxima aula.